Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de química hoje, né? Com muita alegria e disposição, porque nós temos que aprender química para adquirirmos muito conhecimento e ficarmos cada dia mais a cara da riqueza. Pessoalzinho, a aula de hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica. Como o próprio nome já diz, distribuição, porque vamos distribuir, eletrônica, porque vamos distribuir elétrons, né? E essa distribuição eletrônica será feita usando o diagrama de Linus-Pauling. Mas antes de conhecermos o diagrama de Linus-Pauling, vamos relembrar algumas coisas importantes, tá? Como nós sabemos, a teoria atômica que é aceita atualmente é a teoria atômica de Rutherford Bohr, né? Cujas principais características são que o átomo é uma bolinha, é extremamente pequeno, possui um núcleo com partículas positivas chamadas de prótons e com partículas que não têm carga, chamada de nêutrons. Ao redor deste núcleo, nós temos a eletrosfera, onde ficam as cargas negativas, que são os elétrons, certo? Então, só para relembrar isso. Relembrando aqui umas outras coisas que já caiu até na atividade diagnóstica, né? Um átomo, ele é chamado de neutro quando a sua quantidade de prótons, carga positiva, é exatamente igual à sua quantidade de elétrons, que são as cargas negativas. Ou seja, pessoal, em um átomo neutro, o seu número atômico é sempre igual ao seu número de elétrons. Márcia Rita, por que número atômico? Você não falou aqui que é a quantidade de prótons? Sim, pessoal, mas vamos relembrar que essa quantidade de prótons no núcleo do átomo é representada pelo seu número atômico, né? Que usa-se a letra Z, ok? Então, sempre que a quantidade de cargas positivas for igual à quantidade de carga negativa do átomo, nós teremos um átomo neutro. No entanto, pessoal, o átomo pode ganhar ou perder elétrons. Só que os átomos são organizados, tá bom? Extremamente organizados. Quando eles ganham ou perdem elétrons, não é de qualquer camada eletrônica. Ele não vai, uma hora ele perde da primeira camada, outra da segunda, outra hora da terceira. Não, um átomo sempre vai ganhar ou perder elétrons da sua camada de valência. O que é valência? Última camada de valência. É a última camada do átomo. E quando ele ganha ou quando ele perde elétron da sua camada de valência, eu não posso mais chamá-lo de átomo neutro. Aí nós passamos a chamá-los de íons. E esses íons podem ser positivos, também chamados de cátions, né? Que vai ser o átomo que vai perder elétrons da camada de valência. Portanto, se ele perde elétrons, o seu número atômico
ou seja, a quantidade de prótons sempre será maior que a sua quantidade de elétrons. Ele perdeu elétrons. Ele era neutro, ele tinha um número atômico igual ao número de elétrons. Se ele perdeu elétrons, o seu número atômico, ou seja, a sua quantidade de cargas positivas, vai ser maior que a sua quantidade de carga negativa. Agora, quando ele ganha elétrons, também na sua camada de valência, lembra? Um átomo organizado, ele não vai ganhar ou perder elétrons de qualquer camada, sempre da camada de valência. Então, quando ele ganhar elétrons, e elétrons têm carga negativa, ele vai se transformar em um íon negativo, que nós chamamos de ânion. Então, no caso dos ânions, o número atômico, ou seja, a quantidade de cargas positivas, sempre será menor do que a quantidade de cargas negativas. Tudo bem? Isso tudo aqui nós estamos relembrando. Eu já tinha falado, mas relembrar nunca é demais, né? Tudo bem até aqui? Então, vamos relembrar outras coisas aqui. Olha aqui, vocês se lembram disso? Né? É como nós representamos o número de massa e o número atômico em um átomo, né? Então, no centro, né, onde está essa letra E aqui em azul, é o símbolo do elemento. Todo e qualquer número que vier ao lado esquerdo ou ao lado direito, mas na parte superior do símbolo desse elemento, se remete ao seu número de massa. Pessoal, número de massa é a representação de partículas do núcleo do átomo. O que nós temos no núcleo do átomo? Prótons e nêutrons. Portanto, o número de massa é a soma dos prótons e dos nêutrons. Na parte inferior, seja do lado esquerdo ou direito, sempre será representado o seu número atômico. O que o número atômico indica mesmo, Marcia Rita? O número atômico indica a quantidade de prótons, ou seja, a quantidade de cargas positivas que tem no núcleo do átomo. E este número atômico é o que caracteriza o elemento químico. Por quê? Porque esse número atômico não varia, pessoal. Para vocês, por enquanto, não alteramos a quantidade de partículas nucleares. Ou seja, não se altera a quantidade de prótons e de nêutrons de um átomo, ok? E quando ele se transforma em um íon, seja um íon positivo, que é um cátion, ou um ânion, que é um íon negativo, nós temos que colocar a carga para indicar quantos elétrons ele perdeu ou quantos elétrons ele ganhou, tá? Então, vejam aqui um exemplo mais prático. Ó, nós temos no centro o símbolo do elemento, que é o cálcio. Ó, na parte superior do lado esquerdo apareceu um número. Parte superior, não importa lado esquerdo ou direito, é o número de massa. Percebam que aqui também,
do lado direito, apareceu o número 0. Por que o número 0? Isso aqui se remete à carga, tá? Ó, né? Analogia bem semelhante, ó. Carga 0. Que esse 0 pode aparecer ou não, tá? Se a carga é 0, é porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Partícula positiva é igual à partícula negativa. Então, ele fica com uma carga igual a 0. Ele é um átomo neutro. E aqui, na parte inferior, aparece o quê? O seu número atômico. Então, para o átomo de cálcio ou para o átomo neutro de cálcio, número atômico 20. Mas o número atômico é o número que me indica quantas partículas positivas tem no núcleo do átomo. E partículas positivas são os prótons. Olha aqui, pessoal. Prótons. Por que está aqui mais 20? Porque são partículas positivas. Então, mais aqui da química não é como mais lá da matemática, não. Aqui esse mais não é para indicar que é um número positivo. É para indicar que eu tenho 20 partículas positivas no núcleo do átomo. O símbolo é o mesmo, mas a utilização é para outra coisa. Então, na química, não colocar esse sinal de mais faz toda uma diferença. Porque aqui não é um número positivo. É para indicar a quantidade de partículas positivas do núcleo. Partículas positivas, mais quantas eu tenho? 20. Como o átomo é neutro, o número atômico tem que ser igual ao número de elétrons, certo? Então, se ele tem 20 partículas positivas, ele tem que ter 20 partículas negativas. Aqui, de novo, sinal de menos. Aqui não é como na matemática, eu não estou devendo nada. Não é um número negativo. São as partículas que são negativas. E eu tenho 20 partículas negativas e 20 positivas. Tudo bem? Aqui o número de nêutrons, né? Que a gente calcula fazendo A menos Z. Então, 40 menos 20, número de nêutrons igual a 20. E o número de massa que está representado aqui na parte superior do lado esquerdo, que é 40. O cálcio, pessoal, é um átomo que é um metal. Nós vamos ver isso depois na tabela periódica, tá? Cálcio é um metal. E se ele é metal, ele tende a perder elétrons. E quem perde elétrons fica com carga positiva, vira um íon positivo, chamado de cátion. Então, olha aqui, a gente tinha o cálcio como átomo neutro, né? E aí, nós temos em seguida, aqui do nosso lado direito, o íon cálcio. E percebam que este íon tem carga 2+. Eu posso falar 2+ ou mais 2, tá, pessoal? Se ele tem carga 2+ ou mais 2, ele é um íon positivo. Íon positivo perde elétrons, sempre da camada de valência. Aqui vamos fazer de novo. Número atômico
qual o número representado na parte inferior? 20. Nossa, Marcia Rita, o número atômico do átomo neutro e do íon é o mesmo e vai ser número atômico não mudar. Por quê? Porque o número atômico indica a quantidade de partículas positivas no núcleo do átomo. Núcleo, eu não mexo na quantidade. Então, não importa se ele é um átomo neutro ou um íon. O seu número de massa, o seu número de nêutrons e o seu número atômico jamais serão alterados. E o seu número de prótons, obviamente. Ok? Então, prótons, carga positiva, mais 20, mais, não é porque é positivo, é para indicar que as partículas são positivas, 20. Mas olha o que aconteceu aqui, né? Ele tem uma carga 2+, ou mais 2. Então, ele é um íon positivo, um cátion. Então, ele perde elétrons. Quantos elétrons? 2. Quando ele era um átomo neutro, o número de cargas negativas não era 20, porque ele tem que ser igual ao número de cargas positivas. Aqui não. Aqui ele vai perder 2 cargas negativas. Então, ele tinha 20 quando ele era neutro. Quando ele se transforma no íon, ele perde 2 cargas negativas. Então, ele passa a ter 18 cargas negativas. Tudo bem? Número de nêutrons igual a 20. Como é que acha o número de nêutrons? Número de massa, que é 40, menos o número atômico, que é 20. Não se altera também, por quê? Porque estão no núcleo do átomo. E o número de massa, 40. Então, a única coisa que altera, por enquanto, para vocês em um átomo, é a quantidade de elétrons, que ela pode aumentar ou diminuir. Tudo bem? Então, aqui, pessoal, nós temos o diagrama de Linus Pauling, tá? Só como curiosidade, para vocês terem uma ideia da importância do Linus Pauling, né? Foi ele que sintetizou pela primeira vez a vitamina C no laboratório. Sabe aqueles comprimidinhos efervescentes que vocês tomam de vitamina C? Aquilo lá quem descobriu foi esse nosso amiguinho Linus Pauling, tá? De curiosidade. Mas vamos lá. Além disso, ele montou este diagrama de distribuição eletrônica para facilitar a vida de todos nós, tá bom? Claro que, se vocês perceberem aqui, nós temos 7 camadas ou níveis. Por quê? Porque até então o que sabemos é que um átomo pode ter até 7 camadas, tá? No momento, para vocês, é isso. Então, um átomo pode ter até 7 camadas. Eu falar camada ou nível, pessoal, é a mesma coisa, tá? Então, assim, ó. Esses números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, representam o número de camadas ou níveis. Esses números aqui do lado esquerdo da letrinha, esses números que aparecem na frente dessas letrinhas aí, S, P, D e F. Esses números representam o número de camadas ou o número de níveis que um átomo tem. Falar nível ou camada é a mesma coisa. Essas letrinhas S, P, D e F
representam o subnível, a subcamada para a minha distribuição eletrônica, tá? É o local onde nós vamos colocar os elétrons, as cargas negativas, né? Então, é como se nós tivéssemos aqui o nível, é uma pasta, né? E nós vamos lá nessa pasta e abrimos o arquivo S, né? E dentro do arquivo S, nós vamos encontrar o número 2, que é o quê? A quantidade de elétrons no subnível. Então, os elétrons ficam guardados dentro deste subnível, dentro deste arquivo, que está dentro da camada, dentro da pasta de número 1, neste caso genérico. Então, os números na frente das letrinhas são as camadas, as letrinhas as subcamadas, e o número em cima da letrinha vai me indicar a quantidade de elétrons. Na subcamada S, nós só podemos colocar no máximo 2 elétrons. O que eu quero dizer no máximo? Eu posso colocar um número menor do que 2, mas jamais posso colocar um número maior do que 3, tá? O subnível P, nós podemos colocar nesta subcamada, neste arquivo, nós conseguimos guardar no máximo 6 elétrons. No máximo, ele não aguenta mais, tá? Então, de novo, o que quer dizer no máximo? Até 6. Menos do que isso, eu posso colocar 1, 2, 3, 4 ou 5. Mas nunca. O subnível D me comporta até 10 elétrons, né? Então, é um arquivo que eu consigo colocar lá dentro 10 itens, 10 elétrons. E o subnível F, ou a subcamada F, no máximo 14 elétrons, tá bom? Vocês viram que tem umas setinhas aqui? Ó, pessoal, seta quando você vai lançar lá no alvo, o que vai ficar no alvo é a flechinha, né? Não é o início da seta. Então, aqui, ó, é o início de tudo. É por onde eu começo a minha distribuição eletrônica. E aí é fácil, pessoal. É só sempre pegar este diagrama e seguir esta flechinha. 1S2. Acabou a flechinha, ela chegou no alvo. Então, eu tenho que pegar a outra flecha, que começa aqui. Passa por onde? 2S2. Acabou, chegou no alvo. Vou pegar a próxima flecha. Passa por onde agora? 2P6, 3S2. Acabou, chegou no alvo. Vamos para a próxima flecha. Ela passa por onde? 3P6, 4S2. Vejam que as flechinhas estão na diagonal, não é linha reta, e eu tenho que seguir a flechinha. 4S2, chegou no alvo, vou para a próxima flechinha. 3D10, 4P6, 5S2. Acabou flechinha. Tenho que pegar a próxima. 4D10,
5P6, 6S2. Acabou. Vamos para a próxima. Opa! 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Vamos para a próxima. 5F14, 6D10, 7P6. Acabou. Agora, como é que eu uso isso? Pessoal, é só fazer cópia agora. Só. Pega o número de elétrons do átomo. Primeiro, nós vamos trabalhar com os átomos neutros, tá? Os exemplos que eu vou dar são todos com átomos neutros, por enquanto. Vocês vão pegar o número de elétrons, porque é distribuição eletrônica, não é distribuição de prótons, é distribuição de elétrons, é distribuição de carga negativa. E copiar esse diagrama, não inteiro, apenas no número em que queremos chegar, tá? Então, vamos ver os exemplos aqui. Olha, aqui, pessoal, eu peguei assim, o sal cloreto de cálcio, né? Mas nós vamos fazer a distribuição eletrônica para os seus metais, tá bom? Então, aqui, não importa se é metal, se é ametal, a distribuição eletrônica é sempre do mesmo jeito, por Linus Pauling, tá bom? Então, o cálcio, que foi o exemplo que eu usei lá no slide, nós vimos que ele tem número de elétrons igual a 20. Por quê? Porque nós vamos fazer para o átomo neutro por enquanto, ok? Número de elétrons igual a 20. Então, vamos lá. Como é que vamos distribuir? Usando Linus Pauling. 1S2, acabou a flechinha, vai para a próxima. 2S2, acabou a flechinha, vai para a próxima. 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, certo? Percebam uma coisa aqui, ó, vamos ver o número de elétrons é aqui em cima, não é? Esse número em cima da letrinha é o número que indica os elétrons, e o cálcio tem 20. 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20. Fiz a distribuição eletrônica, seguindo o diagrama de Linus Pauling, que eu falei o que para vocês? É só copiar seguindo as flechinhas. Agora, uma coisa que eu quero que vocês atentem, e eu quero que vocês façam assim nos exercícios que eu vou mandar. Qual o maior número que apareceu na frente da letrinha? Ah, foi o número 4, Marcia Rita. Ótimo. Vamos fazer um quadradinho em volta dele. Ok? Número 4. Então, isso quer dizer que o átomo tem 4 camadas. Esse número grandão na frente da letrinha não indica a quantidade de camadas? Então, o maior número na frente da letrinha é que me indica quantas camadas tem o átomo. Então, o átomo de cálcio tem 4 camadas. Agora, olha dentro do quadradinho. Quantos elétrons tem aqui? 2 elétrons. Então, o átomo de cálcio tem 4 camadas.
1, 2, 3, 4. Qual é a camada de valência ou a última camada? Obviamente, a quarta. Com quantos elétrons na quarta camada? Com 2 elétrons. Então, eu tenho que responder assim no exercício. Faço a distribuição eletrônica para o átomo. Tá aqui a distribuição. E escrevo embaixo. O átomo possui 4 camadas e 2 elétrons na sua camada de valência. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aí aqui temos um outro exemplo. O bário. Tá bom? O bário. O bário vai ter número atômico, deixa eu ver aqui, 10, 20, 20. Pessoal, essa distribuição aqui do bário tá errado, tá? Porque aqui não é 3D6, é 3D10, tá? Mas o bário, vamos lá, fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, usando lá o diagrama de Linus Pauling. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aqui não é 3d6, tá? Vamos corrigir, é 3d10. Tá? E, pessoal, ficou pior ainda. Deixa eu tentar arrumar isso daqui. É 3D10. Pronto, ficou melhorzinho. 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2. Como é que a gente fez essa distribuição? Usando o diagrama de Linus Pauling, tá? Então, se a gente contar aqui em cima, ó, como é que eu vou descobrir o número atômico dele? Ou o número de elétrons? Porque é para átomo neutro, então o número atômico igual ao número de elétrons. E os elétrons são esses numerozinhos em cima da letrinha, não são? Então, vamos somar. 1s2, 2, com mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12, com mais 6, 18, com mais 2, 20, com mais 10, 30, com mais 6, 36, com mais 2, 38, com mais 10, 48, com mais 6, 54 e com mais 2, 56. Então, o átomo de bário tem 56 elétrons. Estou falando átomo, então é átomo neutro, não estou falando em íon. Se ele tem 56 partículas negativas, ele também tem 56 partículas positivas. Então, o seu número atômico é 56. Distribuição eletrônica feita, o que precisamos informar? O número de camadas e de elétrons da camada de valência, tá? Então, olha aqui. O maior número na frente da letrinha que apareceu, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E não tem nenhum outro 6 perdido por ali.
fiz um quadradinho em volta. Se o maior número foi 6, é porque esse átomo tem 6 camadas, né? Ou níveis. E olha dentro desse quadradinho. Quantos elétrons tem aqui? 2. Então, o átomo de bário tem 6 camadas e 2 elétrons na sua camada de valência. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha dado para entender a aula, né? Vou passar os exercícios que vocês terão que fazer e me entregar, né? Eu quero que vocês façam exatamente assim. Distribuição eletrônica, dizendo quantas camadas e quantos elétrons tem na camada de valência o átomo, tá? Vamos treinar a distribuição eletrônica. E que vocês me enviem a resolução via Agenda Edu, pessoal, respeitando as datas e horários solicitados, ok? Dúvidas, vocês vão anotar e escrever no caderno antes de me mandar a resolução, ok? Então, a aula de hoje é isso, né? Um abraço a todos e até mais, pessoal!